E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Que Deus abençoe a você, minha amiga, meu amigo ouvinte, toda a sua família, toda a sua casa, toda a sua vida. Mas eu queria que você soubesse que a bênção de Deus não é algo do acaso, não é por sorte. A bênção de Deus vem após uma obediência à sua palavra. E também, obviamente, a manifestação da fé da pessoa. A pessoa manifesta a fé, e manifestar a fé significa dizer você obedecer. Quando você obedece à palavra de Deus, você está manifestando a sua fé. Isso é que é fé. Então alguém me diz, bispo, como é que eu posso ter fé? É só obedecer a palavra de Deus que você está manifestando a fé pura, puríssima, que agrada a Deus. Lembre-se que está escrito que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador, abençoador dos que o buscam. Então, a fé faz a gente se aproximar de Deus. Se aproximar de Deus. Mas essa fé, ou essa aproximação, não se dá de forma teórica, de forma alguma. Você não pode crer em Deus de forma teórica. Ele não aceita esse tipo de fé. Deus não é bobo. Deus conhece o nosso coração. Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece as profundezas da nossa alma. Então não adianta a gente querer tentar iludi-lo com um sentimento de fé, digamos assim, ou uma expressão de fé teórica. Ele sabe perfeitamente que tipo de fé nós apresentamos quando nós dizemos que cremos nele. E Jesus mostra isso claramente para os seus discípulos, ele ensina na prática para os seus discípulos o tipo de fé que agrada a Deus. Olha só, diz o texto sagrado lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 41, que Jesus estava assentado diante do gasofilácio. E ele observava como o povo lançava ali o dinheiro, a oferta. Veja bem, ele estava sentado diante do gasofilácio para observar como o povo lançava ali a sua oferta. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E, chamando Jesus os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os demais ofertantes. Quer dizer, a viúva deu 2 moedinhas insignificantes, enquanto os homens ricos depositaram grandes somas de dinheiro. Mas Jesus considerou que a oferta daquela viúva era muito mais valiosa do que todas as ofertas ali depositadas, inclusive ofertas dos homens ricos. E ele explicou por que a oferta dela era maior. Era maior porque os homens ricos depositaram ou ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua
pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Quer dizer, Deus não está vendo o montante, a quantia, a quantidade. Deus vê a qualidade de fé. Porque ninguém mandou aquela viúva pobre dar 2 moedas insignificantes, mas que representavam todo o sustento dela. Ninguém mandou. Ela, por livre e espontânea vontade, deu o que tinha para dar. Ela não podia dar mais. Então ela deu o que tinha, inclusive o sustento dela. O sustento dela. Quer dizer, ela tirou da sua própria boca para colocar lá no gasofilácio. Quer dizer, ela manifestou uma fé poderosa, pura, verdadeira, que agrada a Deus. Ela fez isso por livre e espontânea vontade. Então você, minha amiga, meu amigo ouvinte, quantas vezes você já depositou sua oferta na igreja? Quantas vezes você deu a sua oferta na igreja, seus dízimos, etc. Aí, como é que Deus olha e observa e atenta para a sua oferta? Se você está dando o que não faz diferença na sua vida, então a sua oferta simplesmente não tem sentido para Deus, não tem valor para Ele. Mas se você dá daquilo que você não poderia ter dado, então você está fazendo um sacrifício. Consequentemente, a sua fé é pura, valiosa, verdadeira, porque você está dando o que tem para alguém que você não vê, mas você crê. Porque se você não cresce, você não daria. É ou não é? Uma pessoa que não crê, não daria. A pessoa que tem pouco diz, não, eu não vou dar porque eu tenho pouco. E esse pouco que eu tenho é para mim. Então essa pessoa não crê que Deus vai multiplicar, vai abençoar a sua vida. Então, não é fé. A fé tem que ser expressa de forma prática. Prática. Eu creio, então eu tomo atitude. Se eu creio, eu não tenho medo de dar. Porque se eu dou, eu tenho certeza que Deus vai me devolver multiplicado. Agora, os homens ricos depositaram grandes somas. Verdadeiramente faziam a diferença. Mas eram grandes somas que não exprimiam fé. Por quê? Porque eram somas que não faziam diferença na vida deles. Estava sobrando. Não havia diferença aquela oferta lá diante dos olhos do Senhor Jesus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós não podemos desprezar aquela palavra que Jesus disse para os fariseus, os hipócritas daquela época. Ele disse assim: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ora, se você é aquela pessoa que crê nesse Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, se você crê no Deus da Bíblia, então você há de convir que a sua oferta não pode ser uma oferta qualquer do que está sobrando. Você tem que fazer o melhor. Você tem que dar o melhor. Ou então não dá nada. Você não é obrigado a dar. Porque a oferta é algo espontâneo. E a pessoa dá se quiser. Porém, a viúva pobre espontaneamente deu tudo que ela tinha. Ninguém pediu. Ninguém pediu. Então, nós verificamos que há uma grande, uma enorme diferença entre aqueles que são ofertantes. Há ofertantes que dão o que sobra. Há outros ofertantes que dão daquilo que não poderiam ter dado. Então, Deus vê nessa oferta a diferença entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Então, muitas pessoas dizem assim, bispo, eu gostaria de ter essa fé e tal.
Eu falei, mas essa fé não é um sentimento. Essa fé é simples. A fé bíblica, a fé que agrada a Deus, é a fé que você obedece, que você toma uma atitude em função de alguém que você não vê. Isso se chama fé. Porque como que uma pessoa pode dar uma oferta espontânea se ela não tem dentro de si uma convicção pessoal? Como que uma pessoa pode dar uma oferta que não poderia ter dado para alguém invisível se ela não tivesse absoluta certeza, convicção de que esse Deus invisível, essa pessoa invisível, que é espírito e verdade, não estivesse vendo o seu sacrifício? É claro, minha amiga, meu amigo ouvinte, que tem que haver uma fé sólida, sustentada, uma fé alicerçada na crença, naquilo que está escrito na Sagrada Escritura. E outra coisa também, nós temos falado sobre os dízimos e as ofertas. Por que nós estamos falando, tecendo comentários esses dias sobre dízimos e ofertas? Porque eu sei que o desemprego está como um raio, fuzilando de um lado para o outro. Tem um bocado de gente sendo mandada embora, fábricas estão fechando, comércio está fechando, está havendo uma situação crítica nesse país. Então, o que você vai fazer? Para quem você vai apelar? O governo está mal, está tudo mal, está tudo mal. Para quem você vai apelar? Quem você vai esperar? Você não pode esperar de ninguém, você não pode esperar do patrão, você não pode esperar do governo, você não pode esperar de ninguém. Só tem uma pessoa que você pode esperar que pode atender a sua necessidade. É o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Só Ele pode mudar a sua situação. Mas, para que Ele possa mudar a sua situação, Ele não exige que você seja perfeito, Ele não exige que você seja santinho para atender às suas necessidades, mas Ele exige uma coisa, fé. Ele exige fé. E a fé é uma expressão prática, uma expressão espontânea da pessoa entregar-se, dedicar-se, colocar a sua vida no altar. Essa expressão de fé, não importa a quantia, o montante, não importa a quantidade, o que importa é a fé. Quando a pessoa tem a fé pura, tal e qual dessa viúva pobre, então é impossível ela não ser abençoada. Veja que essa mulher chamou a atenção de Jesus. E é interessante que o texto sagrado diz que Jesus sentou-se diante do ofertório. Ele sentou-se diante do gasofilácio. Para quê? Para observar como o povo lançava ali a sua oferta. Quer dizer, quando você vai dar sua oferta na igreja, Deus está observando o que você está fazendo. Deus está observando. E se você está dando o seu melhor, é óbvio que Ele vai te devolver multiplicado. Agora, se você está dando o que resta, você não pode esperar grandes coisas da parte dele. Porque da forma como a gente dá, a gente vai receber. Jesus falou isso lá em Lucas capítulo 6, versículo 38. Da forma como nós medimos, nós seremos medidos. Da forma como nós perdoamos, nós seremos perdoados. Da forma como nós damos, nós vamos receber. Tudo depende da forma como nós procedemos. Se você manifesta a fé para dar, se você tem coragem, fé para dar, então você vai ter fé, coragem para receber. Porque a conquista material, a conquista de uma vida próspera, abundante, depende da fé. Mas uma fé prática em que você tem que
tem que ter coragem. Você tem que ter coragem. Agora, você tendo coragem para dar, você pode ter certeza que você vai ter coragem para tomar atitude para receber. Porque quando você age a sua fé no sentido de dar, essa mesma força, esse mesmo poder, essa mesma fé que faz você dar, esse mesmo poder vai fazê-lo tomar uma atitude para jogar, lançar-se de forma para recolher multiplicado para a sua própria vida. É assim que funciona. Então muitas pessoas dizem, o bispo, qual o segredo do Senhor? Não, o meu segredo está na Bíblia, está escrito aqui na Bíblia. Dai e dar-se-vos-á. É isso aí. Se eu dou, eu vou receber. Quanto mais eu dou, mais eu vou receber. Porque eu estou dando para Deus. E é óbvio que Deus não vai ficar me devendo. Imagina. Deus pode dever alguma coisa a alguém. Então, quando você dá uma oferta de fé, quando você expressa a sua fé, exprime a sua fé verdadeira, quando você faz o melhor, tal e qual essa viúva pobre, será que Deus vai ficar completamente cego diante do que você está fazendo? Não, Ele não vai ficar te devendo, Deus não vai ficar devendo a ninguém, Deus vai ficar devendo alguma coisa a alguém? Não, de forma nenhuma. Então, Ele vai devolver multiplicado, até porque a gente, quando dá alguma coisa para Deus, primeiro Ele nos dá condições para que a gente possa devolver para Ele. Então, minha amiga, e o importante, muito importante, é notar que todos têm condições de dar. Todos. Não há uma pessoa sequer que diga, eu não tenho nada. Não, não existe isso. Todos têm condições de dar. Agora, é claro que nem todos têm coragem de fazê-lo de acordo com a vontade de Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu estou dando dicas, eu estou dando instruções de acordo com a palavra de Deus para você mudar essa situação miserável que você tem vivido. Porque você não dá o dízimo, você não dá a oferta, você é aquela pessoa que não crê em nada. Tudo bem, mas até hoje, o que você tem conseguido na sua vida? Como é que tem sido a sua vida? Você pode dizer, bom, olha, eu não dei nada a Deus e eu estou recebendo aos montes. Eu não acredito nisso. Só se você estiver roubando, como fazem aí muitos políticos. Não, você não consegue porque é Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, que nos dá a chuva, que faz nascer, brotar a semente, que faz multiplicar os frutos. É Deus que nos abençoa com o ar, com o puro ar. Ele que nos dá a vida, Ele é o doador da vida. Então, tudo que nós conquistamos, tudo que nós fazemos, toda a nossa capacidade intelectual para construir, para fazer, para acontecer, tudo isso vem do alto, é Deus quem nos deu. Então, por conta disso, quando nós devolvemos a Ele as primícias da nossa renda, nós estamos considerando isso. Ó, Senhor, tudo veio das tuas mãos. Olha, Senhor, eu quero dizer para ti, quando eu sou fiel dizimista, eu estou dizendo para Deus, olha, Senhor, eu tenho certeza de que tudo o que eu recebi, que eu ganhei, não foi esperteza minha, não foi minha inteligência, não foi a minha capacidade pessoal. Não. O Senhor me deu. Então está aqui o dízimo que representa a minha fidelidade, a minha serventia a Ti. Eu reconheço o Senhor como o Senhor da minha vida. Eu Te reconheço, meu Pai, como meu Senhor. Então, quando há a fidelidade no dízimo e nas ofertas, então é óbvio que Deus tem que abençoar. Ele tem que abençoar. Não é um favor, não. Não é uma graça, não. Ele tem que abençoar. Por quê? Porque Ele prometeu. Foi Ele quem prometeu. Quer dizer, Ele instituiu essa lei. Dai e dar-se-vos-á. Quer dizer, Ele que instituiu. Se Ele instituiu essa lei, então é óbvio que Ele tem prazer em cumpri-la na vida daqueles que são fiéis.
é importante a pessoa notar que quando há o dízimo, então a pessoa é o próprio dízimo diante do Senhor. É a própria oferta quando ela dá a sua oferta. Ela é a própria oferta no altar de Deus. Por isso, Jesus elogiou a oferta da viúva pobre e censurou. Ele recusou a oferta dos homens ricos, porque os homens ricos depositaram grandes somas, mas eram somas que não faziam diferença na vida dele, no bolso deles. Mas a viúva pobre, ela deu do que não poderia ter dado, porque era o seu alimento daquele dia. Não é bacana isso, minha amiga, meu amigo ouvinte? E quem mandou ela dar tudo? Quem falou para ela, olha, dê toda a sua oferta? Eu tenho certeza que o próprio Deus, o Espírito Santo, a tocou. Foi o Espírito Santo quem a tocou. Foi o Espírito Santo que deu fé para ela dar tudo que ela tinha, que eram 2 moedinhas. E quando o Espírito Santo toca para a gente dar, é claro que ele vai tocar para que a gente tenha de volta multiplicado. Eu não tenho a menor dúvida a respeito disso. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, Senhor meu Deus, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no canto, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, os dízimos e ofertas são sinais da fé na palavra de Deus. Eu duvido que uma pessoa que não creia na palavra de Deus seja dizimista ou ofertante. Duvido. Porque não crê. E por que não crê? Porque não foi revelado. O Espírito Santo não tocou nela. Não deu a ela a fé que deu a mim. Então ela não vai dar. E ela vai até me criticar. Ela vai achar um absurdo da oferta.
especialmente dízimo. Poxa, ela vai reclamar, vai achar que nós somos ladrões, que nós somos enganadores, que nós somos usurpadores, etc, etc. Só que elas falam isso de nós, para nós, porque elas têm medo de falar que Deus é que está fazendo isso. Se alguém está roubando, é Deus. Ele que está roubando. Se você que não crê nos dízimos e nas ofertas, diz que nós estamos roubando, nós não estamos fazendo nada, nós estamos apenas ensinando aquilo que está escrito, aquilo que é a palavra de Deus. E se alguém tem que ser condenado, nesse caso, se alguém tem que ser chamado de ladrão, é o próprio Deus. Ele que está dizendo, trazei todos os dízimos e as ofertas à minha casa para que haja mantimento nela. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando a pessoa não recebeu a revelação, o toque do Espírito Santo, ela não tem fé para dar. Mas ela tem fé para censurar, para criticar, para chamar a gente de ladrão. E o que a gente vai fazer? Nós não vamos parar de ensinar, de pregar a palavra do nosso Deus. Agora, quando a pessoa, por outro lado, tem fé para dar, é porque o Espírito Santo a moveu para isso. Ele tem dado a certeza para aquela pessoa ter dado. Do contrário, ela não teria dado. Veja o caso desse homem. Veja a situação desse homem. O testemunho que nós temos de uma pessoa que foi tocada pelo próprio Deus para dar. E olha só o resultado. Tinha 20 e poucos anos, comecei a beber, bebia cachaça mesmo, para ficar xarope mesmo, porque a pessoa que bebe, né, ele fica enquanto ele não tiver xarope, para ele não tá bom. E o ritmo era esse. Bebia 3, 4 cachaças, já ficava, tomava uma cerveja para poder despistar que estava tomando bebida leve, mas eu bebia a cachaça mesmo. Aí trabalhava muito, mas só que o dinheiro não acabava de chegar em casa, porque a agiota, os bares lá, levava o dinheiro todinho. Estava sempre na vida, sempre sem nada. Casei tarde, casei na idade de 28 anos já. Tenho filho, tenho 2 filhos. E a vida sempre ruim. Depois eu bebia muito, fumava. Com 2 meses que eu estava no Universal, eu não fumava mais. E nem bebia. Foi no Universal que eu vim falar sobre o dízimo, que a gente dando o dízimo, que a vida da gente transformava. E aconteceu. A minha vida mudou. Hoje eu sou outra pessoa. Eu recebo meu dinheiro do banco, vai direto para casa. Não vou gastar com bobeira. Hoje eu não devo nada a ninguém, mas nem um centavo, eu devo obrigação. Porque obrigação todo mundo deve, né? E minha vida mudou. Foi uns 3 anos atrás, eu dei 80 mil de dízimo de uma vez só. E daí para cá, minha vida se transformou. Naquele tempo eu morava com minha sogra, em favor da minha sogra. Hoje eu tenho uma casa grande, não devo nem um centavo dela, só comprei à vista. Tenho um carro novo, tem um Focus novo, 1.6, está na garagem cabe 2 carros. E estou bem. Meus filhos, cada um tem um quarto para dormir. E a casa é grande. Eu posso falar que minha vida foi transformada depois que eu comecei dar o dízimo para Deus, porque o dízimo pertence a Deus, né? Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, você vê a simplicidade desse homem, você vê que ele era uma pessoa que não foi muito educada, não recebeu muita instrução, não teve quase instrução, mas mesmo assim ele recebeu a instrução que foi vital para a vida dele. Vital. Quantas pessoas formadas, bem informadas, escoladas, etc., falam bem, têm uma boa aparência, muita cultura, mas estão aí pedindo, pelo amor de Deus, um emprego. Esse homem, viu o que ele falou? Ele chegou na igreja em 2 meses, ele deixou de beber, ele deixou de fumar, ele deixou de gastar dinheiro naquilo que não é pão. Ele deixou de jogar dinheiro fora. Ele deixou de queimar dinheiro. Essa é a realidade. E aí o que aconteceu?
Ele foi prosperando, chegando ao ponto de dar 80 mil de dízimo. Quer dizer, para dar 80 mil de dízimo, ele teve de ganhar 800 mil. E hoje tem a sua casa, a sua mansão, seus carros, seus filhos comem bem, etc, etc. Quer dizer, vivia uma vida mesquinha, miserável, devendo até agiotas. Hoje está com uma vida completamente transformada. Por quê? Porque é o que diz aqui o texto da Bíblia, o texto de Deus. O próprio Deus fala: outra vez vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Quer dizer, quando a gente serve a Deus, aquele que serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Paulo fala isso. Quando você serve ao altar com seus dízimos e ofertas, do altar você vai também tirar os benefícios para a sua vida. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estamos aí pregando, ensinando aquilo que é prático, aquilo que funciona na vida da gente. Porque todo dia você tem que comer, todo dia você tem que beber, todo dia você tem que dormir, todo dia você tem que viver. E para você viver, você precisa de comer, você precisa de se alimentar, você precisa descansar. Enfim, você tem que ter uma subsistência para poder sobreviver. Ora, Deus sabe disso. Ele sabe que a gente precisa de comer, beber, dormir, descansar, trabalhar, enfim, essas coisas todas. Então, ele faz suprir a necessidade daqueles que o servem. Assim como ele fez com os hebreus no deserto. Não faltou pão, não faltou água, não faltou carne, não faltou saúde, não faltou vigor. Até as sandálias do povo hebreu não gastaram no deserto. Isso mostra que Deus cuidou do seu povo. E você que está assistindo os 10 mandamentos e ontem viu a abertura do Mar Vermelho, você viu a coluna de fumaça durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, que era o próprio Espírito de Deus, guiando e protegendo o povo hebreu. Quer dizer, quem é de Deus tem a proteção dele, tem a sua proteção, obviamente, porque ele não pode falhar na proteção e na sustentação daqueles que nele creem. Por isso ele disse: vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Mas hoje à noite, nós estaremos aqui no Templo de Salomão. Nós vamos assistir a parte dos 10 mandamentos, do fechamento do Mar Vermelho, e estaremos em seguida fazendo a oração e abençoando a sua vida. Você que vai vir, você vai ser abençoado. Eu vou abençoar a vida daqueles que vierem e vierem com a fé, com a sede de beberem da água da vida. Hoje aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite, você é o nosso convidado. Que Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Estou aqui agora para fazer prova com Deus. Quem usa a fé faz a hora, determina o que é ser. Hoje eu marquei contigo o meu desabafo, meu Deus, com um clamor de fé de um servo teu. Faz a diferença, Senhor, entre aqueles que servem e aqueles que não. Faz a diferença, meu Pai,
dos que depositam seu tudo no altar, dos que nem lembram da tua existência, daqueles que têm